Boa tarde, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 10 de novembro, quinta-feira, vamos falar sobre problemas articulares, popularmente conhecido como dor nas juntas. Quem já não as teve? Então vamos tirar as dúvidas, vamos ver as dicas para que a gente possa evitar ou pelo menos amenizar as dores articulares. Os abraços vão para Celina Lopes, moradora do bairro Copa Vila 2. Também para Kelly Santini de Campos, moradora do bairro Tijuca. E um abraço especial para as cidades, através dos seus moradores, de Anaurilândia, Ivinhema, Jataí, Naviraí e Pedro Gomes. Um abraço especial a todos vocês. A todo momento e em cada movimento que fazemos, mobilizamos nossas articulações. A articulação é a união entre dois ou mais ossos que permitem executarmos diversos movimentos, como por exemplo, sentar, levantar, dobrar e nos esticar. Mas nem todas as pessoas dão o devido valor para as articulações e acabam se prejudicando. O exercício físico, sem o devido preparo, é o principal causador de danos nas articulações. Por isso, estamos aqui hoje com um especialista, Dr. Rodrigo Kancelskis Prado. Ele que é ortopedista e traumatologista, para falar sobre este assunto. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa para discutirmos um tema que é muito comum. Eu disse no início, quem já não reclamou, quem já não sentiu dor articular. Mas eu gostaria, do ponto de vista ortopédico e traumatológico, que o senhor nos definisse o que vem a ser dor articular. Bom, primeiramente, boa tarde, gostaria de agradecer o convite. E só respondendo à pergunta, a dor articular é qualquer problema, qualquer disfunção de uma articulação, tá? Uma dor ou limitação de movimento, que isso vai causar não somente a dor ou a diminuição do movimento. Em que situações nós fazemos o uso das articulações, doutor Rodrigo? Toda a situação. Dormindo, sentado, agora conversando com o senhor, em toda a situação, várias articulações nós estamos usando. E de qualquer maneira, tem sempre a articulação funcionando. Quer dizer, eu estar sentado aqui, eu estar com a caneta escrevendo, eu estar dobrando, virando o meu pescoço para falar, eu estou fazendo uso das articulações. Nós não nos damos conta porque normalmente ela funciona silenciosamente. Uma articulação funciona normalmente, ela não faz barulho. Então a gente não percebe o quanto que a gente usa da articulação. Para você estar falando, você usa essa articulação dos ossos da face. Quer dizer, você que está nos assistindo, o simples fato de você estar sentado aí, na sua residência, na sua poltrona, na sua cadeira, ou estar aí trabalhando enquanto você assiste o programa, as articulações estão trabalhando. Quais seriam então as causas das dores articulares? Bom, as causas tem as causas traumáticas, degenerativas, as causas de doença autoimune, as causas infecciosas e nos casos mais frequentes, que a cada vez aumentam mais, são as degenerativas aqui em relação a... Até porque a população vem envelhecendo mais, então a expectativa média de vida está aumentando, então as causas degenerativas são as mais importantes no momento. Rodrigo, antigamente, da minha época de jovenzinho, de criança, a gente só ouvia falar de dor articular na terceira idade. Parecia que era uma doença só dos idosos. A gente corria na rua, brincava de pega-pega, esconde-esconde, jogava bolita, ficava ali agachado jogando bolita. A gente brincava de bandeira, de bete, aqueles que gostavam. Tudo isso era brincadeira da criançada. Soltava pandorga, andava de rolemãs, se estrupiava todo, vinha todo machucado para casa, acordava no dia seguinte, estava tudo bem.
Eu tenho observado, como pediatra e atendo também os adolescentes, que não são só os adultos à terceira idade que reclamam de dor articular. Muitos jovens reclamam hoje por utilizarem muitas vezes a mochila de forma errada para ir para a escola. Jovens que têm uma postura errada. Isso tem realmente modificado ao longo dos anos dentro da ortopedia? Tem bastante até, tem bastante. O sedentarismo em si tem modificado bastante, tem trazido para a população mais jovem esses problemas articulares. Então o que a gente está tentando fazer já é uma orientação desde pequeno para que isso não aconteça tão cedo, que passe essa parte e possa ser prevenida. Quer dizer, então, existe uma prevenção, existe uma orientação que muitas vezes os pais em casa que estão nos assistindo, até os jovens, não sabedores, não tendo esse conhecimento, eles acabam deixando com que o jovem... eu vejo na minha casa, eu tenho 3 filhos jovens, eles para almoçar, e você deve observar isso também no seu dia a dia, não tem aquela postura de ficar assim, eles fazem isso aqui, ó. Isso na sua casa acontece também. Muitas vezes para falar no telefone, eles se torcem todo na câmera, se contorcem e falando no celular. Outras vezes, para assistir a televisão no sofá, você vê eles igual uma lagartixa, assim, todo, né? Esse erro postural leva também a dores articulares? Sim, pode levar também. Tá? Principalmente agora, com os jovens, é muito videogame. Muito computador. Computador, isso acaba causando muitas horas seguidas na frente de uma televisão. Também tem causado muitas queixas por parte das crianças mesmo. Quer dizer, então, que aí essas orientações, elas partindo já de uma idade precoce, tende a evitar com que as dores articulares venham já nessa faixa etária da juventude, da primeira idade do adulto. Pode evitar isso? Pode evitar. Tanto o pessoal que tem mais ou menos 40, 50 anos, que teve uma infância mais com maior atividade, se eles tiveram uma atividade, eles mantiveram isso, eles não têm tanta queixa como até os próprios filhos que têm. Tá? Eu observo isso lá em casa. Eu tenho menos incômodo articular do que os próprios filhos, é verdade. O que o Dr. Rodrigo está falando é verdade, você deve observar isso na tua casa também. Vamos agora para o outro lado, a terceira idade. Já a ponta do iceberg. Aqueles que viveram 60, 70, 80 anos. A articulação, ela desgasta com a idade e passa a sofrer com esse desgaste dor? Passa. E a queixa não só de dor, como a articulação rangendo. É bastante comum no consultório. Depois com a idade, isso aí é comum acontecer, não só por prevenção antes, como outros problemas durante o trabalho, durante a própria vida mesmo, que vai causando isso e no fim da vida é bastante frequente. Quer dizer, então, que determinada idade, ela proporciona o aparecimento mais intenso da dor articular. Isso. Pelo desgaste. Pelo desgaste. É como você ter algum objeto que você ao longo dos anos vai utilizando, uma hora ele já não tem o mesmo, é isso? Isso, mais ou menos por aí. Não dá para falar que cada pessoa é uma pessoa, tá? Mas é bastante comum isso e as queixas prevalecem nesse sentido. Se tivesse um óleozinho para pingar na articulação, a coisa andava melhor, né? É mais ou menos por aí. Esse óleozinho que ainda está faltando na descoberta para fazer na ciência médica. Mas você da terceira idade não fique triste não, porque eu vejo vocês dançando, alegres aí nos CCIs, no Vovoziza, por exemplo, sinal que tiveram uma infância, uma adolescência, uma juventude, uma idade adulta maravilhosa e chegaram na terceira idade com disposição. Dr. Rodrigo, dor articular está diretamente ligada a doenças reumáticas? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, problemas articulares. Estamos falando das dores articulares,
de tudo aquilo que incomoda através das articulações. Estamos aqui com um especialista, ortopedista e traumatologista, Dr. Rodrigo Kancelskis Prado. Dr. Rodrigo, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. Dor articular está diretamente ligado às doenças reumáticas? Nem sempre. Como eu já disse antes, os problemas articulares eles têm várias causas. É muito comum a pessoa achar que o reumatismo, tão comumente falado, é só um problema articular. Mas muitas vezes o problema de um reumatismo, que é, entre aspas, colocado, ele vem de problemas nos rins, no coração, e somente o problema articular que vem como reumatismo. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes ele nem tem um problema articular e é taxado como reumatismo. Por que o esporte é apontado como principal responsável pelo aumento nos casos de dores articulares nos dias de hoje e não como principal responsável pela proteção das articulações? Nesse ponto é principalmente por ser normalmente o atleta de fim de semana. O atleta de fim de semana, normalmente ele não tem um preparo. A parte muscular dele, normalmente ele não faz exercício nenhum, e num fim de semana ele resolve correr uma maratona. Nesse ponto, a articulação, a parte muscular, vai sofrer bastante. Em vez de ajudar, nesse ponto é aquele ponto que atrapalha somente o exercício. Você, por exemplo, recomenda que aquela pessoa que quer fazer uma caminhada de 40 minutos, 45 minutos diário, ela deve aquecer antes para depois colocar o corpo nessa caminhada? Isso, não somente esse aquecimento, alongar. Mas não só alongar, o aquecimento, mas não só uma pessoa que não está habituada a andar, ela deve começar vagarosamente. Em vez de fazer uns 40 minutos, ela faça 10, ela faça um pouco menos. E com o tempo, com se sentindo melhor, ela vai aumentando progressivamente. Não partindo dos 40. Ela viu em algum local 40 minutos, que é um ponto mágico. Não precisa começar assim, ela pode começar devagarinho. Em relação àqueles atletas de final de semana que você referiu na resposta que você nos deu. A gente sabe que tem muitos que trabalham a semana inteira e final de semana ficam esperando o horário chegar para ir jogar sua bola, seu vôlei, ir para a natação e assim por diante. Qual seria a recomendação que você daria para esses atletas de finais de semana e também se existe, por exemplo, para quem quer iniciar sua caminhada, a preocupação de ter um tênis que comporta o peso, que diminui o impacto, ou isso não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tem não só quem vai começar, como quem só faz de fim de semana. Seria ter uma orientação a princípio. Alguém que orientasse basicamente não só o tênis, a vestimenta, o jeito que vai fazer o esporte, e até esportes, primeiramente, sem impacto. Esportes sem impacto seriam sem pular, sem correr, sem saltar, que nesses aí teriam menos chance de ter problema articular. É verdade que os exercícios físicos dentro da água, eles são menos impactantes para as articulações do que fora da água? Isso é verdade. Realmente funciona isso dessa forma? Funciona. A gravidade é menor, então a força que exerce sobre as articulações, principalmente dos membros inferiores, é menor. Em relação aos atletas agora, aqueles que praticam esporte, que vivem do esporte, eles, por praticar o esporte, tem treino, tem os jogos, tem as apresentações, de qualquer tipo de esporte, ginástica olímpica, esgrima, ping-pong, que é o tênis de mesa, não importa, o tênis, qualquer esporte, aqueles que praticam como esporte mesmo, são esportistas. Existe uma relação deles por praticarem mais, desgastarem mais as articulações do que aqueles que fazem de uma forma mais amena, mais branda? Então, já eles, com certeza, eles também entram na parte do excesso de atividade. Então, a maior parte dos jogadores profissionais, esses atletas, eles já têm dores e normalmente eles atuam com algum tipo de dor. Tá? Limitante no começo, eles param normalmente por um excesso, alguma coisa que já está incomodando demais.
Mas o normal é que eles façam as atividades com dor. Mas eu perguntei porque a gente verifica que os jogadores profissionais, muitos deles apresentam lesões ao longo da sua atividade. A gente viu, por exemplo, aquela lesão que chocou o mundo do Ronaldo Fenômeno, quando a articulação dele saiu toda ali do joelho. Aquilo foi uma imagem que mexeu com o mundo, né? Quer dizer, a gente imagina que eles não teriam esse tipo de lesão. Por que isso acontece? Pelo esforço a mais, pelo exagero das atividades? Não só o exagero também, mas à medida que foram desenvolvendo a medicina esportiva, tem até agora o estudo personalizado dos jogadores. Então não é só eles colocam um time inteiro para correr para fazer determinado exercício. Tem um estudo individualizado e a partir desse estudo que cada jogador é mais apto a alguma coisa e menos apto a outra. E isso também foi muito importante nesse tipo de prevenção. Quer dizer, então hoje, através dos estudos científicos, você consegue dimensionar o que cada um pode atingir dentro do seu, da sua plenitude física, né? Isso mesmo. Que é a medicina do esporte. O que as pessoas que estão nos assistindo, doutor Rodrigo, e eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem para todos, podem fazer, devem fazer para diminuir as chances de uma lesão adquirida pela prática do exercício físico? Bom, a palavra certa mesmo é a prevenção. A prevenção, que ele resolva fazer um exercício, é que ele tenha uma orientação a princípio de alguém especializado, tá? Não só de uma academia, um fisioterapeuta, um ortopedista que mexa com a parte do esporte, para começar, que ele comece progressivamente e não de uma vez. Não seja só atleta do fim de semana, que ele tenha vontade de praticar todos os dias da semana um pouquinho, em vez de o tempo inteiro somente num dia. Tá aí, dadas dicas por um especialista, um médico jovem com muito conhecimento, que veio lá da PUC de Campinas, uma escola que forma grandes profissionais, que veio aqui para Campo Grande e está colaborando com o seu conhecimento sobre as articulações. Quero agradecer, Rodrigo, a sua presença aqui. Sempre que possível nós vamos estar contactando para você vir passar a sua preciosa informação, o seu conhecimento para o nosso telespectador. Tá, eu queria agradecer mais uma vez. Eu queria mandar um abraço para o Henrique Atílio, que ele teve um problema, teve internado e está se recuperando. Queria mandar um grande abraço para ele, que foi que ajudou na confecção da matéria na revista. Olha aí, são pessoas assim, abnegados, pessoas que têm gratidão no coração, que constroem uma sociedade mais justa. Se você tem críticas, sugestões, anote aí os nossos endereços, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será, você sabe, de fé e saúde. Momento importante do dia de hoje, nossa reflexão. Digo nossa porque é o seu coração ligado aqui com o coração do médico da família. É o seu pensamento linkado com aquilo que a gente tem de melhor para passar a cada um de vocês. Lembre-se sempre que alto deve ser o valor de suas ideias e não o volume de sua voz. Falar sem pensar é disparar sem apontar. Por isso, pense com carinho, porque muitas vezes uma palavra proferida pela nossa boca pode amaldiçoar um ser querido. Uma palavra errada que nós colocamos para fora pode ofender uma pessoa do nosso convívio. Muitas vezes uma palavra mal colocada faz com que pessoas se sintam humilhadas, diminuídas. E você sabe que essa reflexão vai de encontro àquilo que você tem de melhor, que é o amor cristão. Portanto, vamos pensar antes de falar. Vamos pensar para falar alguma coisa
independente de ser uma pessoa próxima, uma pessoa querida, porque Deus não nos quer humilhando, ofendendo ninguém. Deus nos quer amando o próximo. Esse foi o maior mandamento que Ele nos deixou. E eu tenho certeza que você pratica, porque você crê em Deus, porque você quer receber as bênçãos provenientes do nosso Pai Celestial. Pense com carinho. Amanhã você acompanha mais um quadro do Médico da Família até você. Cada dia uma história mais emocionante. Amanhã nós vamos na casa da... É surpresa. Nós vamos chegar lá amanhã e eu tenho certeza que, pelo que eu li na carta, a história é muito emocionante e vai mexer também com a sua emoção. Porque a rede de solidariedade, o Médico da Família e você que está me assistindo, está ajudando as pessoas a recuperarem a sua saúde. Não perca! Eu espero vocês amanhã no programa Médico da Família com o quadro O Médico da Família até você. Tenham todos um bom final de tarde. Fiquem com Deus, sonhem com os anjos de Deus e até amanhã.